Hoje em dia o que você produz em Portugal, você pode vender usando a mesma moeda, o euro, e sobre as mesmas regras, as regras europeias, você pode vender até às fronteiras com a Rússia. É mais fácil eu vender produtos portugueses na Lituânia do que eu vender produtos paulistas no Rio. A pandemia da Covid-19 interrompeu muitas coisas. Tivemos que adiar viagens, casamentos, estudos. Em todo o mundo, atividades foram adiadas. A vida, quando não perdida, foi suspensa. A luz no fim do túnel, no entanto, começa a aparecer diante de quem tem a sorte de estar em países com serviços de saúde robustos, como os países europeus. Ciência, governos ativos na prevenção, vacinas. Em vários pontos do planeta, o mundo em suspensão parece voltar a girar. Mas que mundo é esse que volta a girar? A crise do multilateralismo, uma das principais vítimas do governo Trump, continua? As relações comerciais brasileiras com parceiros históricos continuam as mesmas? Ou questões ambientais e políticas turvam a visão que o mundo tem do Brasil? Para nos falar da visão que os europeus têm de nós e de suas próprias crises, o Canal Brasil recebe o cientista político português Bernardo Ivo Cruz, uma rara mistura de um intelectual público, um acadêmico com vasta experiência em primeira mão no Ministério do Exterior português, na estrutura da União Europeia, e um grande conhecedor das relações comerciais do Brasil com a Europa. Bernardo, muito obrigado por nos receber. Galeno, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E antes de começar a entrevista, aquele lembrete, inscreva-se aqui no canal e siga o Brasil nas redes sociais. Bernardo, você é um defensor do multilateralismo nas relações internacionais, desde aquele que ocorre dentro da União Europeia até mecanismos gerais, planetários, de promoção da paz, desenvolvimento, meio ambiente. Vemos, no entanto, que há crises severas em diversos ambientes multilaterais hoje. Brexit, as posturas da Polônia e da Hungria dentro da União Europeia, a paralisação do mecanismo de soluções controvérsias dos painéis na OMC, Organização Mundial do Comércio, o desmantelamento e profundas divisões em organizações internacionais aqui da América do Sul, como a Unasul e o Mercosul. O mundo do America First, do eu primeiro, do ex-presidente estadunidense Donald Trump, veio para ficar nas relações internacionais? Eu temo que a gente não vá regressar àquele mundo multilateral que a gente conheceu, nem tão longe assim, entre a queda do Muro de Berlim e a queda das Torres Gêmeas em Nova Iorque em 2001. Entre 1989, quando o muro ruiu, porque o Bloco Soviético ruiu também, e a queda do muro, a Terra das Torres Gêmeas, faz agora 20 anos, fez agora em setembro 20 anos, nós assistimos durante essa década, foi cerca de 10 anos, nós assistimos, se você quiser, o que eu poderia chamar, ou chamaria, o apogeu do multilateralismo no mundo pós-guerra. E nós conseguimos resolver, durante esses 10 anos, um monte de problemas que estavam adiados, congelados, ou mesmo que nós achávamos que nunca seriam resolvidos. As Nações Unidas, por exemplo, fizeram 25 conferências nesses 10 anos, em que estabeleceram a base do que ainda hoje é o entendimento sobre direitos económicos, direitos sociais, direitos das mulheres, todas essas questões mais identitárias e de sociedade, foram encontradas soluções que o mundo todo concordou durante esses 10 anos. Durante esses 10 anos, a União Europeia conseguiu lançar o processo e terminá-lo, quase na porta de 2004, do alargamento da União Europeia aos países de leste, tendo trazido para as estruturas ocidentais de Estado de Direito, democracia, economia de mercado, Estados que nunca tinham tido essa tradição. E foi um processo pacífico de negociação, de apoio técnico, de alteração profunda da realidade política, económica e social nesses países da Europa de Leste, que tinham vivido sob a dominação do Bloco Soviético, e que de repente, por vontade própria, aproximaram-se e integraram a União Europeia. Tivemos nessa década também o aprofundamento das democracias da América Latina, e o aprofundamento dos mecanismos de cooperação económica na América Latina, na Ásia, na África
em todos os continentes. Tivemos o fim do apartheid e a independência da Namíbia, o fim ou o início da democracia da Indonésia e a independência de Timor-Leste. Tivemos até um avanço muito substantivo no relacionamento israelo-árabe, que depois não sobreviveu à morte, ao assassinato do primeiro-ministro Isaac Rabin. Mas durante essa década, todos estes movimentos em favor da paz e da compreensão e da negociação internacional fizeram-se no âmbito de mecanismos multilaterais, onde ninguém impôs nada a ninguém, todos negociaram para encontrar soluções em que todos se sentissem, eu não digo que todos se sentem confortáveis, porque o segredo de uma boa negociação é quando todo mundo está ligeiramente infeliz no final. Se está alguém muito contente e outro muito triste, não houve uma boa negociação. Se está todo mundo um pouco infeliz, mas que consegue viver com o resultado final, é sinal que a diplomacia funcionou. Esse movimento para a democracia, para os direitos humanos, para as questões sociais, para as negociações internacionais como instrumento de solução de conflitos e crises, não sobreviveu totalmente à queda das Torres Gêmeas, ao ataque do 11 de setembro. E aí nós chegamos a uma conclusão que chegámos à mesma conclusão depois, durante a administração Trump, que é os Estados Unidos é o país insubstituível no sistema internacional. O presidente Trump mudou tudo. E mudou tudo porque o presidente Trump entendeu que o multilateralismo e as negociações eram uma limitação à soberania dos Estados Unidos. E daí, como você referiu, logo no discurso de tomada de posse, e só não percebeu o que aí vinha quem não assistiu ou quem não escutou o discurso de tomada de posse do presidente Trump, American First. E, portanto, tudo aquilo que pudesse limitar o poder dos Estados Unidos no mundo e a sua capacidade de expansão dos seus interesses, expansão e promoção dos seus interesses, teria que ser afastado. O presidente Trump preferia relações bilaterais num jogo de soma zero em que os Estados Unidos ganhava e o outro lado perdia. Esse modelo durou estes 4 anos, deixou uma série de seguidores na Europa, nas Américas, etc., uma série de países que entendem que o sistema internacional deve ser confrontacional e não de colaboração, porque tem uma noção de soberania que eu acho que é um pouco antiga, porque, na verdade, ninguém é verdadeiramente soberano no mundo, nem os Estados Unidos, nem a Ilha de Malta, aqui no Mediterrâneo, que tem 400 mil habitantes no seu conjunto, é mais pequeno que a cidade de Lisboa e quantas vezes mais pequeno que a cidade de São Paulo. Mas ninguém é verdadeiramente soberano, porque há mais 200 países no mundo. E todos têm interesses e todos perseguem os seus interesses. A fórmula de fazer é que nós temos que encontrar aqui um jeito em que a soberania seja limitada, é certo, nós não podemos fazer aquilo que queremos, mas que nesse jogo de dar e haver, todo mundo ganhe um pouco ou ninguém perca muito. E portanto, este intervalo trumpiano do modelo internacional, que agora vamos ver como é que avança a administração Biden, não é claro, porque se o discurso da administração Biden é muito próximo daquilo que a Europa defende e gostaria de ver acontecer no mundo, a verdade é que algumas ações da administração Biden têm deixado os aliados europeus preocupados. O abandono, a retirada do Afeganistão, não tanto que nós achássemos que os Estados Unidos deveria estar eternamente no Afeganistão, não é, a questão não é essa, a questão é a forma como foi feito. Este acordo que foi agora apresentado entre a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos no Pacífico, à revelia dos aliados da NATO, também deixou os aliados preocupados. Portanto, há aqui, nós ainda não percebemos exatamente como é que a administração Biden se vai posicionar. Por um lado, o discurso
é muito agradável aos ouvidos dos multilateralistas, por outro, e também não é só discurso, quer dizer, regressou ao Conselho dos Direitos Humanos, está refinanciando novamente as organizações multilaterais, portanto, tudo aquilo que o presidente Trump tinha feito por entender que eram limitações à soberania dos Estados Unidos, o presidente Biden está desfazendo, está regressando aos quadros multilaterais. Mas depois há 2 ou 3 coisas que não são menores, mas que nos deixam preocupados. Os outros países que seguem uma linha semelhante à do presidente Trump, veremos como é que esses países vão evoluir. Eu acho que não é fácil, por muito grande que seja, e os Estados Unidos é a prova disso, não é fácil querer ser soberano no século XXI, porque as interligações são tais, nem que seja uma coisa que nós notámos logo com a pandemia do Covid-19. As cadeias de fornecedores são longuíssimas, vêm desde a Ásia até a Europa e as Américas. Estão completamente integradas. A gente não consegue fechar um país. Porque se fechar o país, fica sem ter acesso ao mercado, fica sem ter acesso aos bens, fica sem ter acesso às matérias-primas, fica sem ter acesso aos consumidores. Países muito grandes como os Estados Unidos ou o Brasil resistem melhor a se fecharem sobre si próprios do que países muito mais pequenos. Mas há uma diferença entre 300 milhões de americanos, penso eu que seja, mais coisa menos coisa, e 1,7 mil milhões de seres humanos consumidores. Como há uma diferença com o Brexit entre os 60 milhões de britânicos e os 450 milhões de consumidores europeus. Nem que seja pela dimensão do mercado e o que isso significa em geração de riqueza, em oportunidades, em possibilidade de crescimento, em impacto no desenvolvimento social, em capacidade de fazer face e dar respostas a alterações climáticas. Todas estas coisas são ligadas umas às outras. Deve ser muito difícil ser soberanista no século XXI. Você mencionou alguns temas que eu vou querer que você fale mais um pouquinho. Um deles que você mencionou agora há pouco é exatamente o Brexit. Né? Você acompanhou muito atentamente a retirada do Reino Unido da União Europeia. Você chegou a fazer um periódico durante mais de 2 anos e meio acompanhando detidamente o processo do Brexit. Uhum. Bom, as informações que nos chegam parecem preocupantes em relação ao Reino Unido, né? Desabastecimento de supermercados, falta de combustível, impostos de gasolina, dificuldades para entrada e saída de produtos na alfândega, a crise na Irlanda do Norte. Quais são as consequências já verificáveis do Brexit, Bernardo? Então, deixa só voltar um pouco atrás para explicar qual é a fórmula que o Brexit tomou. A razão pela qual o Reino Unido optou pelo Brexit são muitas e variadas, tem a ver com uma visão de si próprio, do seu papel no mundo, que vem desde a Segunda Guerra Mundial, tem o facto do Reino Unido ser uma economia poderosa e ter durante muitos anos ter tido uma política muito aberta de imigração, levou a que houvesse um fluxo, principalmente de europeus, que foi para o Reino Unido e que, portanto, criou ali alguma tensão migratória. Mas, acima de tudo, a razão que foi dada à época, o líder da campanha para sair da União Europeia, e agora primeiro-ministro Boris Johnson, foi uma razão de soberania, uma vez mais. Foi: vamos retomar o controle, take back control, era a frase, era o slogan da campanha, vamos take back control das leis, do orçamento e das fronteiras. E, portanto, era dizer, nós queremos que as leis sejam feitas no Parlamento do Reino Unido e não emanadas de Bruxelas, e muitas leis dos Estados que estão na União Europeia vêm de Bruxelas, não têm origem nos países, no Parlamento dos países. Nós queremos que sejam os tribunais britânicos o último árbitro da legislação britânica e não o Tribunal Europeu
de justiça, como acontece em tudo o que tem a ver com legislação que vem da União Europeia. Nós queremos controlar o nosso orçamento e não ter que pagar os vários milhões de libras que o Reino Unido pagava por ano para o orçamento comunitário, sendo que depois recebia metade de volta, mas pagava mais do que recebia. Sejamos honestos. E nós queremos controlar a imigração. Nós queremos sermos nós a dizer quem vive no Reino Unido e quem não vive no Reino Unido, coisa que um Estado-membro da União Europeia não pode fazer, porque existe no mercado comum europeu, você tem 4 liberdades, que é a liberdade de movimento de pessoas, bens, capitais e serviços, e, portanto, qualquer pessoa, qualquer cidadão europeu tem o direito de poder viver em qualquer país da União Europeia sem pedir licença, sem ter que pedir autorização. Chega, instala-se, abre uma conta, começa a trabalhar e é como se tivesse, é como ir de São Paulo para o Rio. O Brexit, portanto, nasceu desta vontade de retomar o controle. E quando ganhou, quando por 50 e pouco por cento a 40 e muito por cento, aquilo foi uma margem de 3% ou 4%, quando o Brexit ganhou, o governo britânico deu corpo àquilo que tinha dito. Nisso também, tiremos-lhe o chapéu, ninguém foi enganado por o Take Back Control. O que nós não esperávamos era que o Take Back Control fosse tão longe. E também não esperávamos, nem os britânicos, nem alguns observadores, que a União Europeia se mantivesse tão unida na defesa do mercado comum. Porque a ideia do Reino Unido era: nós vamos conseguir aqui sair, mas continuar a ter acesso àquilo que nos interessa no mercado comum. E a Europa disse não. Se você sai, sai. Se você quer ficar dentro, fica. Agora, estar fora e ter todos os benefícios de estar dentro, não. E, portanto, o Reino Unido, quando decidiu que não queria a lei europeia, quando decidiu que não queria pagar para o orçamento europeu, quando decidiu que não queria permitir que os europeus pudessem viver e trabalhar e estudar no Reino Unido, teve que sair do mercado comum. A consequência foi ter que sair do mercado comum. Isto teve duas consequências, uma que só estamos a começar a ver agora e outra que já se adivinhava há mais tempo, sendo que agora será mais fácil de resolver, que é os problemas que nós estamos assistindo de falta de matéria-prima ou dificuldades de distribuição, etc. Porque uma das coisas que o Reino Unido decidiu foi que a nova política de imigração seria apenas para quadros muito qualificados. O Reino Unido quer ser um país de uma economia sofisticada, com quadros, eles próprios também sofisticados, trabalhadores sofisticados. Só que, retirando todo aquele pessoal que dirige os ónibus e os caminhões, que faz a apanha das frutas e dos legumes nas fazendas e nas hortas, que arruma e limpa as cidades e os campos, enfim, todo aquele número grande de trabalhadores não tão qualificados, mas absolutamente fundamentais para qualquer economia e qualquer país funcionar. Como eles foram saindo durante o processo e depois saíram mesmo, muitos. Houve a certa altura criou-se uma expressão que era o Brexodus, que era o êxodo dos europeus por causa do Brexit. E como se vieram todos embora, ou muitos vieram embora, de repente o Reino Unido acordou numa bela manhã e não tinha trabalhadores menos qualificados. Aí começou-se a notar que não era só pandemia, havia de facto quebras na cadeia de distribuição no Reino Unido por falta de trabalhadores, que não são todos cientistas nucleares, mas que têm skills, aportam qualidades e serviços que fazem falta à economia. Uma economia equilibrada tem que ter de tudo, tem que ter o cientista nuclear e tem que ter o cara que leva, dirige o caminhão de um lugar para o outro com as matérias-primas e os bens e distribui, etc. Sem isso nada funciona. E o Brexit está a ter este impacto. Veremos como é que o Reino Unido vai gerir isto. Eles tentaram agora lançar uns vistos especiais para trabalhadores que viessem preencher essas quebras da cadeia de distribuição. Não teve grande sucesso. Os europeus não aderiram. E, portanto, vamos ver como é que eles resolvem a questão da política de migrações, a nova política de migrações e o impacto na economia. Mais sério e mais grave é a Irlanda do Norte, que você mencionou, porque a Irlanda do Norte é uma situação irresolúvel
face ao Brexit. Há agora 2 modelos económicos que coexistem dentro do Reino Unido, sendo que um é decidido em Londres e o outro é decidido em Bruxelas. E isso está criando uma tensão muito grande. Está criando uma tensão muito grande entre as comunidades, porque a comunidade que defende, a comunidade unionista e protestante que defende a continuação do Reino Unido, da Irlanda do Norte no Reino Unido, diz então como é. Então agora as leis vêm de Bruxelas, já não vêm de Londres, então é mais fácil eu ir exportar e importar produtos da Europa, já não do Reino Unido, porque as leis sanitárias estão a divergir, porque o Reino Unido, na sua independência, na sua soberania, começou a divergir. E quanto mais diverge, maior é o fosso de negócios e de economia entre as 2 partes, porque, como você sabe, o mercado só funciona quando as leis se aplicam iguais em todo o lado. Se há diferenças profundas de legislação, ou de impostos, ou de exigências, aí o mercado é disfuncional. E, portanto, o mercado britânico é disfuncional porque há uma parte do mercado britânico que as leis vêm de outro lugar. O Reino Unido está infeliz com isso, os unionistas da Irlanda do Norte estão muito infelizes com isso, o Reino Unido está muito infeliz com isso e o resultado tem sido um crescendo de tensões entre Londres e Bruxelas, entre o Reino Unido e a União Europeia. Agora, ninguém conseguiu encontrar uma alternativa viável e continuamos buscando essa alternativa viável, mas o resultado desse processo é que há cada vez mais tensões dentro do Reino Unido, entre o Reino Unido e a União Europeia. Também há alguma tensão dentro da União Europeia, porque alguns Estados da União Europeia gostariam de ser mais acomodadores ou acomodativos das pretensões britânicas e outros menos. Portanto, todo o processo está criando aqui uma série de efeitos, nenhum deles positivo, a não ser que você entenda que, enfim, mas voltamos ao início da nossa conversa, você entenda que há soberania no século XXI, o que me parece que não há, limitada pelo facto do mundo ser só um e haver 200 países e 1,7 mil milhões de pessoas neles. Portanto, E, Bernardo, partindo do pressuposto dessa interconexão inevitável entre os países nesse momento histórico, no século XXI, como estamos, e trazendo como uma pessoa que acompanha também atentamente há muito tempo as relações do Brasil com o exterior, especificamente com a Europa como um todo e países específicos, eu gostaria de saber de você o que você considera das atuais relações do Brasil com a Europa. Eu vi uma palestra que você deu há 5 anos, em 2016, quando o Brasil estava passando por uma grave crise, como a de agora, uma crise de caráter econômico, não a tragédia da pandemia, mas muito grave também aquela crise. Naquele momento, na sua palestra, você descreveu uma série de percepções externas em relação às relações comerciais do Brasil com o mundo. Você mencionou o fato, à época, e acredito que hoje em dia continua o mesmo, do Brasil ser uma potência em relação às commodities, mas cujas exportações, curiosamente, têm uma limitada importância para a economia nacional brasileira, uma dependência do mercado interno, um protecionismo muito alto do Brasil e uma legislação tributária confusa e cara. Você falou outras coisas, mas esses talvez sejam os pontos que tenham chamado mais a minha atenção. A minha pergunta, Bernardo, algo mudou de 5 anos para cá, em relação a essa percepção externa sobre o Brasil? eu penso que não. Eu penso que não. O Brasil é um mercado gigantesco. A natureza brasileira é de uma generosidade incomparável. A gente joga uma pedra no chão e nasce uma floresta virgem, ou tem diamante por baixo. E, portanto, o Brasil e a economia brasileira acostumou-se a viver do seu mercado interno, com vantagens e inconvenientes para o brasileiro. Sendo que eu acho que são mais os inconvenientes que as vantagens. A vantagem é fácil de identificar porque, como todos os mercados proteccionistas, não tem concorrência externa e, portanto, empresas, mesmo aquelas mais ineficazes, mais ineficientes, vão sobrevivendo porque não são confrontadas com não tem concorrência, ou tem uma concorrência limitada. E, portanto, não há choques de modernidade, não há choques tecnológicos que venham de fora, etc. E, portanto, para as empresas brasileiras é mais confortável viver num mercado fechado,
o consumidor brasileiro paga a conta, que é os produtos são em todos os mercados fechados, não é o caso brasileiro especificamente, qualquer mercado fechado. Os produtos são mais caros e de pior qualidade porque não tem concorrência. E a concorrência tem essa virtude, você melhora o seu produto e baixa o preço para garantir que sobrevive no mercado aberto. Depois o Brasil tem outra característica, que é há muitas barreiras ao comércio intraestadual brasileiro, que é uma coisa que a gente visto da Europa é estranho, porque nós levámos desde a Segunda Guerra Mundial até agora, mas conseguimos limpar as barreiras todas ao comércio intra-europeu. Hoje em dia o que você produz em Portugal, você pode vender usando a mesma moeda, o euro, e sobre as mesmas regras, as regras europeias, você pode vender até às fronteiras com a Rússia. É mais fácil eu vender produtos portugueses na Lituânia do que eu vender produtos paulistas no Rio, porque há impostos diferentes, há regras estaduais, e portanto o mercado brasileiro é mais fragmentado que o mercado europeu, o que visto de fora é estranho e do ponto de vista científico, se você quiser, é interessante para se estudar. Mas não é vantajoso para você que está em São Paulo e tem que ir no supermercado e nas lojas comprar as coisas. A outra coisa que a gente nota é que o sistema institucional brasileiro é muito resiliente. Esta resiliência democrática brasileira é muito interessante e não é assim tão comum na América Latina. Mesmo depois daquela década do multilateralismo em que houve o reforço das democracias latino-americanas, o sistema constitucional brasileiro é mais resistente e é mais firme, está mais arraigado do que noutros países da América Latina. Vamos ver como é que evolui agora a situação, porque em todas estas crises que a gente assistiu, houve também crises económicas graves, na história recente brasileira. Não houve uma crise económica, política, institucional e de saúde, tudo ao mesmo tempo, que é o que a gente está assistindo agora. Eu tanto consigo perceber aqui do visto da Europa, mas você me corrigirá, Galeno, isto é uma visão distante neste momento. Há alguma tensão, algum desejo por parte de alguns membros da elite governativa brasileira de um papel mais importante ou mais preponderante das Forças Armadas, mas a ideia com que a gente fica é que as Forças Armadas elas próprias não estão muito interessadas em quebrar esta tradição de respeito pela Constituição. Pelo menos a gente não assistiu até agora, não se percebeu, pelo menos visto de fora, não se percebeu que houvesse qualquer movimento organizado das Forças Armadas para substituir o poder instituído ou para se intrometer no sistema político brasileiro. Mesmo tendo como vice-presidente um oficial superior das Forças Armadas, e o Presidente também veio das Forças Armadas, sendo que o Presidente já tinha saído das Forças Armadas há mais tempo e teve uma longa carreira no Congresso brasileiro antes de chegar à presidência. Mas a gente não nota, pelo menos visto daqui, e por enquanto, a gente não nota quebras neste entendimento da importância constitucional do Brasil por parte das Forças Armadas brasileiras. Notamos muito no discurso político, à volta das Forças Armadas, e as Forças Armadas têm que tomar conta disto, e não sei o quê, mas não notamos do lado das Forças Armadas, pelo menos, qualquer vontade ou interesse em intrometer-se no funcionamento constitucional brasileiro, o que é muito bom sinal, e é sinal de uma grande maturidade do sistema institucional brasileiro. Visto daqui, e a questão económica, deixa-me pegar como exemplo, ou como caso de estudo para esta nossa parte da conversa, o acordo Mercosul, Europa-Mercosul. Era exatamente a minha próxima pergunta, Bernardo. Ótimo, você já me poupou... Ok, porque é um bom a percepção europeia de um acordo que foi, em grande medida, trabalhado no curto governo Temer, mas foi apresentado uma versão supostamente, aparentemente final, no início do atual governo brasileiro, mas que não saiu do papel, e percebe-se aqui no Brasil muita resistência de vários diferentes atores políticos europeus. E na Europa, sim. Exatamente, especificamente em diferentes países europeus, e também no Parlamento Europeu, nas instituições europeias. Isso. Quais são os problemas? Tem dois grandes problemas. Um que é
estrutural de longo prazo e um que se tornou estrutural de longo prazo, mas que é novo. O que é estrutural de longo prazo é, de um ponto de vista da Europa, o mercado brasileiro, para os serviços e para os bens manufaturados, é muito interessante. E, portanto, as empresas europeias olham para o mercado brasileiro e pensam, com justa ou injustamente, é a percepção daqui. As empresas brasileiras não estão acostumadas a uma concorrência muito forte, nós estamos, e há ali um mercado muito grande, 220 milhões de consumidores, e, portanto, nós temos muito interesse em entrar no mercado do Mercosul, entrar no mercado brasileiro. O outro lado da moeda é o agronegócio europeu, que olha para o agronegócio brasileiro em pânico e diz: nós não somos capazes de concorrer com o agronegócio brasileiro, que é absolutamente de primeiríssimo mundo. É ágil, é moderno, é muito capaz. Ao contrário da manufatura e dos serviços que se acomodaram, o agronegócio brasileiro é muito poderoso. E há na Europa quem tema que, através do Mercosul, de repente a gente abra as portas ao agronegócio brasileiro e as explorações agrícolas europeias, que são minoritárias na economia europeia. O primeiro setor é muito minoritário, mas é politicamente muito poderoso. É capaz de se mobilizar muito, de vez em quando param a França toda, porque põem os tratores na rua e fica aquilo tudo uma bagunça. Portanto, o que não tem de relevância económica tem de capacidade de mobilização e de impacto político. E, portanto, este é, se você quiser, as duas faces da moeda do Mercosul visto daqui. A gente quer o mercado de manufaturas e o mercado de serviços brasileiro. A gente não quer o agronegócio brasileiro entrando por aqui pela Europa. A outra questão que vai se tornar cada vez mais difícil de gerir. Na Europa, a questão ambiental tornou-se fundamental. A Europa tem uma percepção das alterações climáticas que eu acho correta, porque é aquilo que a ciência nos diz, ninguém está aqui inventando nada. A gente olha para os painéis intergovernamentais de ciência, a gente olha para a NASA, a gente olha para todas as universidades do mundo, a gente olha para todos os papers científicos sobre alterações climáticas, e há alterações climáticas, elas existem e elas estão a alterar a face do planeta. Bernardo, se você me permite falar sobre isso, claro. É uma coisa que é importante falar para o público brasileiro que nos vê aqui em grande medida. Muitos amigos, amigas nossas portuguesas também assistem as entrevistas aqui do Canal Brasil. A percepção de como a preocupação relacionada às mudanças climáticas é alguma coisa que se generalizou na Europa, que está entranhada nas forças políticas, não é mais alguma coisa para alguns militantes de organizações não governamentais. Decide eleições gerais na Alemanha, questões ambientais. A questão ambiental na Europa é absolutamente central. E é tão central, para você ter uma ideia, que a Comissão Europeia publicou agora um conjunto de legislação que vem acompanhada com fundos para ajudar à transição energética, que é chamado o Fit for 55, que é, até 2030, a Europa tem que reduzir em 50% as emissões com efeitos de estufa, e até 2050 tem que ficar carbon neutral, portanto, não pode emitir nada que tenha impacto no efeito de estufa, tenha impacto ambiental. Ora, 55 é daqui a 30 anos. Você imagina o que é mudar todo o mix energético, todo o funcionamento da economia, todo o jeito de aquecer casas, de produzir comida, da gente se vestir, tudo vai ser tocado pelo Fit for 55. E todo mundo sabe isso, não é novidade para ninguém que mudar toda a forma como a economia funciona, desde a Revolução Industrial até agora, em 30 anos, é gigantesco, é brutal. E, no entanto, a Europa quer fazê-lo, porque a Europa sabe que não temos muito mais tempo à nossa frente até o planeta deixar de ser capaz de se regenerar. E, portanto, é assim que a Europa vê o problema ambiental. Nós temos agora 10 anos para cortar metade das nossas emissões e temos 30 anos no conjunto para zerar
as emissões. Agora, nós também sabemos que não basta a Europa fazer isto. Se for só a Europa a zerar, não serve de nada, porque as alterações climáticas não chegam na fronteira da Europa e dizem, opa, aqui estes caras são sérios, a gente vai à volta. Não. Se não fizermos todos, o esforço é inglório e é vão. Ora, a forma como o Brasil está gerindo a questão climática, e nomeadamente o impacto na floresta amazónica, com muita preocupação. Nós lemos aqui relatórios, alguns alarmistas, outros não tanto, que dizem que a capacidade de regeneração da floresta amazónica está no ponto de se quebrar, da floresta já não ser capaz de se regenerar, pelo menos automaticamente. Todos estamos de acordo que há um problema ambiental. E para aqueles que, para além de estarem de acordo que há um problema ambiental, ainda têm medo do agronegócio brasileiro, é muito fácil argumentar que a gente não faz o Mercosul, não é por causa do agronegócio brasileiro, é por causa da questão climática. E ninguém se opõe a dizer nós não podemos avançar para o Mercosul sem termos garantias firmes e efetivas de que a questão climática vai ser tratada neste pacote. Bernardo Ivo Cruz, muito obrigado. Foi ótima a nossa conversa, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado, Galeno. Eu é que agradeço e espero que não tenha chateado muito ou cansado muito você e os nossos ouvintes. De forma alguma, João. Muito obrigado mesmo, viu?